está chegando mais uma época de Natal e eu tenho certeza que você deixou para a última hora a ideia de fazer uma renda extra. E o Natal é uma época muito democrática para você fazer muito dinheiro, porque tem presentes para qualquer idade, para qualquer sexo, todo mundo vai querer dar presente ou ganhar presente de alguém. E mais, não é uma coisa que a pessoa compra para uma única pessoa. Não é, por exemplo, dia dos namorados, você compra só para sua namorada. Dia das crianças, você vai comprar presente só para as crianças. Não, Natal a pessoa vai ter amigo secreto, vai dar uma lembrancinha para outra pessoa que gosta, pro vizinho, pra mãe, pro pai, pra todo mundo, não é? Então, é uma época de que se movimenta muito o comércio e se você não deu um jeito de ganhar dinheiro até agora, você perdeu tempo, mas calma que tem solução, porque tem presentes que dá para você comprar pronto e adaptar ou que você dá para fazer rapidamente aí. É por isso que esse ano, mais uma vez, eu vou te trazer aqui várias ideias natalinas. Claro que eu vou falar muito sobre alimentos, porque eu trabalho com alimentos também, mas esse não é o foco, tá? Por isso que eu não vou começar falando de alimentos. O legal do Natal é que você não precisa ter um produto natalino. O que você precisa é ter a aparência de um presente natalino. São embalagens, é acabamento com uma fita de cetim, acabamento com um laço bem feito, uma embalagem vermelha, que às vezes é aquela mesma embalagem que sobrou do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, e que você vai readaptar e você vai aproveitar para encaixar aí nessa temporada. Porque, por exemplo, olha aqui essa embalagem que eu peguei. Essa embalagem aqui vermelha, que você olha pra ela hoje, você acha ela com super cara de Natal. Mas, caso sobre embalagens nessa temporada, essa embalagem fica guardada e eu reutilizo ela lá na frente no Dia dos Namorados e Dia das Mães. Entendeu? É algo que dá pra você adaptar. Por isso que eu prefiro essas embalagens que não tem figuras natalinas. Eu comprei também algumas de figuras natalinas, porque eu sei que vai ser usada. Mas o que estava fora da quantidade das encomendas, eu sempre pego assim de cores lisas, porque dá para adaptar em outras temporadas. Aí, utilizando uma embalagem como essa, você pode colocar qualquer coisa aqui. Uma toalhinha, um sabonete, um perfume não, porque esse aqui não cabe, um perfume, né? Mas você entendeu. Pode ser uma caixa maior. Você pega um produto pronto, você vai ali no centro do comércio que você mora, no centro da cidade onde vende coisas de revenda, você vai lá, compra um conjuntinho de brincos e colar, põe dentro de uma caixinha bonita como essa e tá pronto o presente para você vender. Eu sei, tá muito em cima, você deixou para a última hora, eu vou tirar esse gorro porque tá um calor danado aqui. Tá bom, chegou Natal, tá? Chegou Natal não, né? Tá chegando Natal, tá muito em cima, tá faltando apenas uma semana para você fazer esse tipo de venda aí, praticamente só uma semana. O bom é que todo brasileiro adora deixar as coisas para a última hora. Por exemplo, eu tenho algumas encomendas agendadas para o Natal, mas eu sei que vai aparecer mesmo encomenda é do dia 22 para o dia 23. Então a gente já se prepara para esse momento. É ter embalagem sobrando, é ter coisas pré-prontas para quando a pessoa peça você só embalar e enviar ou a pessoa vir retirar com você. Se o brasileiro já era de deixar para a última hora, agora está cada vez pior, né? Porque a gente está se tornando muito imediatista, principalmente por conta das redes sociais, que a gente tem que ali aquela experiência momentânea, aquela coisa agora. O delivery tem feito muito isso, né? Fazendo com que ninguém queira mais esperar para ter uma refeição bem feita. Ela quer pedir e receber em no máximo 30 minutos. Isso faz com que a população se acostume a cada vez mais deixar tudo para cima da hora. E o que é que você vai fazer? Você vai xingar o cliente porque ele simplesmente, ele sabe muito bem que deveria ter encomendado. Enquanto você xinga, você perde dinheiro. Porque se você não vende, outra pessoa vende. E sabendo que vai ter gente que vai pedir de última hora, então você se prepara para essa encomenda de última hora. Porque, por exemplo, na Páscoa mesmo, né? Eu trabalho com chocolates. E aí na Páscoa do ano passado, faltava ainda em torno de só uns 10 dias para Páscoa, e não tínhamos praticamente nenhuma encomenda de Páscoa. Quase que nenhuma mesmo. Mas, eu sabendo como não é a cultura do Brasil, eu fiz assim, tá bom, então vamos preparar centenas aí de cascas de ovos de Páscoa. Como é só chocolate, a gente deixa só a casca separada pronta e os recheios prontos separados. Se tiver muita encomenda, ótimo, a gente vai usar tudo. E se não tiver, o chocolate a gente quebra e derrete para fazer outras coisas, assim como os recheios
vamos deixar em estoque só o que a gente já usa de sabores para outros itens do delivery. Quando chegou coisa de 2 dias para o Natal não, para Páscoa, o que bombou de encomenda, de venda, de desesperada, querendo vários e vários ovos de Páscoa. Por exemplo, tá? Teve um gerente de uma empresa que ele me ligou e falou assim, Carol, tem como você conseguir para mim, para amanhã de manhã, de 8 horas da manhã, 10 ovos de Páscoa? E eu falei, olha, eu não deveria aceitar, mas eu vou dar um jeito de encaixar sua encomenda. Nossa, essa pessoa ficou tão grato que você não faz nem ideia. Não reclamou do preço, não pediu desconto e eu tinha tudo pré-pronto. Embalagem montada, casca feita, recheio pronto. Eu só precisava montar o ovo de Páscoa, embalar e despachar. Entendeu? A gente estava pronto para receber toda a demanda e a gente vendeu muito, até mesmo no próprio dia do feriado. Da mesma forma acontece no Natal. Ano passado tinha gente que de 8 horas da noite no Réveillon tava me pedindo encomenda de caixas de brigadeiros. E sim, a gente acabou trabalhando até 10 horas da noite, eu acho, no Réveillon. No Natal, até umas 9 horas da noite a gente trabalhou, porque a demanda era muito grande e, inclusive, eu tive que recusar, porque senão a gente não parava para tomar um banho para se arrumar para nossa ceia de Natal e de Réveillon, né? Então, a coisa que eu mais digo desse ano de Natal, mesmo que você não tenha vendido nada, não tenha se preparado para isso, se organiza, prepara, pega embalagens, se não der para conseguir mais embalagem vermelha, o que quando vai ficando muito perto vai acabando, consegue embalagens brancas pelo menos, porque a branca vai servir para o Natal e para o Réveillon. Ela é branca, você põe uma fita aí vermelha e tá tudo certo. Ou põe uma tagzinha de Feliz Natal. E dá pra você adaptar qualquer coisa. Eu não vou ficar falando aqui várias e várias ideias, porque você sabe que qualquer item pode ser dado de presente. Até porque, o que é que você já ganhou de presente? Eu já ganhei maquiagem, já ganhei roupa, já ganhei tanta coisa de Natal. Tenho certeza que você também. Então não precisa ficar listando aqui as melhores ideias. Claro que, por exemplo, cosméticos vende super bem. Acho que a coisa que mais vende na época de Natal são cosméticos. Porque você não sabe o que dá, serve um hidratante. Não sei o que dá, vou dar uma caixa de sabonete. E aí, no caso dessas coisas de itens que são plásticos, né, como os cosméticos, você nem precisa ter caixas de presente. Às vezes um saquinho transparente e um laço de fita já está perfeito o presente. E dessa forma você pode, inclusive, oferecer de vários valores. Valores com embalagem simples ou com uma caixa mais sofisticada. Da embalagem craft para embalagem bonitinha assim de papel cartão ou até mesmo para caixas de MDF. Tem clientes para todos os tipos de público e eles estão procurando. Agora eu vou falar aqui de ramo de alimentício, porque se você já me conhece, você sabe que eu trabalho com doces e Natal é o segundo melhor faturamento do ano. Às vezes ele fica em segundo, às vezes em terceiro, porque o Halloween, como eu já contei a vocês, o Halloween deu um boom muito grande nos últimos anos, tá? Então ele tá sempre como segundo ou terceiro lugar. Claro que a Páscoa vem em primeiro lugar, porque no meu caso é confeitaria. Algumas pessoas vão dizer que não dá para vender no Natal qualquer ramo. Sim, dá. Porque às vezes não se trata somente de presente, às vezes se trata de eventos. Digamos que você tem uma pizzaria, hamburgueria, você fala assim, não vou fazer nenhuma campanha para Natal, nem Réveillon. Só que enquanto que você não faz campanha, tem diversos bares e restaurantes fazendo campanha para que as pessoas façam aquelas suas confraternizações de empresas, de famílias, de escola. Se você não está tendo confraternização no seu ambiente, é porque você está perdendo venda para outro restaurante, para outra hamburgueria, para outros bares. Você está perdendo para concorrência. Tá bom, e quando se trata de delivery, Carol, o que eu vou fazer? Delivery não tem como, não tem a questão de ambiente. Tá bom, mas você pode fazer campanha de publicidade, campanhas pagas no Instagram, por exemplo, fazendo algo do tipo, faça sua compra com os amigos em casa, faça sua compra no seu ambiente aconchegante. Claro que essa é só uma ideia das formas que você pode ganhar aí dinheiros nessa temporada. Você tem que pensar aí, dar uma olhada na concorrência para que surjam novas ideias. A gente não cria ideias, a gente reformula algumas que já existem, não é? E se eles conseguem ganhar dinheiro, você também consegue ganhar dinheiro. É só você saber adaptar ao seu negócio. Voltando aqui, continuando com as questões de comida, não é?
Como eu trabalho com doceria, eu quero te falar também os itens que mais vendem nessa temporada. Sem dúvida, o que a gente mais vende são as guirlandas de brownie, que ficam um espetáculo. Vou ver se eu coloco a foto aqui pra você. Guirlanda de brownie, a da gente fica muito, muito linda. As taças natalinas, que aí tanto serve para o Natal como o Réveillon. Temos também os bolos natalinos, que você pode inclusive estar vendendo bolo aí de diversos tipos de bolos e sabores. Só precisa tentar adaptar ele para deixar com a cara mais natalina. Para presente, a gente vende muito, o que a gente mais vende são os biscoitos amanteigados, que a gente faz eles mais nessas épocas exclusivas. Eu já tratei aqui, já trouxe aqui um vídeo, inclusive até ensinando a vocês como fazer, porque o biscoito, de todos os itens que a gente trabalha, sem dúvida, o biscoito amanteigado é o que traz maior rentabilidade. No ano passado, eu trouxe um vídeo para vocês onde eu mostrei que eu consegui fazer um lucro de 700% sobre o valor do custo de produção. E que, em algumas situações, ele chegava até 1000%. Mas, sim, o biscoito natalino vende muito, porque a gente põe ele e não precisa ser ele em formatos natalinos, tá? Às vezes é só a embalagem natalina que já é suficiente. A gente vende eles nos potinhos natalinos ou também nas esferas. Esse ano eu não vou conseguir vender direito nas esferas porque eu fui atrás e não consegui essas esferas. Então, infelizmente, não vou estar vendendo muito delas. Mas os potinhos a gente tem bastante. Um outro presente que vende muito são os copotones, que são os panetones. Você corta ele em pedacinho, banha ele no chocolate e aí a gente colocou ele nesses copos bolha, que é aquele mesmo copo de copo da felicidade. Mas você pode estar colocando aí em várias outras embalagens, inclusive embalagens que dão um valor mais agregado, como por exemplo uma caixinha de acrílico. Fica muito charmoso, porque é com a cara de mais caro, e às vezes a embalagem nem é tão cara assim. Porque, por exemplo, o copo bolha, ele vai estar saindo ali, o copo com tampa, em torno de R$1, R$1 e pouco. Enquanto que um pote de acrílico, às vezes você vai estar encontrando um que sirva para aquela mesma quantidade, um pote de R$2. E você pode estar vendendo muito mais caro por ser um pote de acrílico, porque ele tem a impressão de ser um item mais sofisticado. Uma outra coisa que a gente vende muito, tanto para as ceias natalinas de Réveillon, como para presente, são os brigadeiros temáticos. A gente faz os brigadeirinhos que a gente faz o ano inteiro, sendo que o acabamento fica diferenciado, sendo eles com carimbos temáticos, ou alguns só com as cores do tema, ou em formatos especiais, feito alguns brigadeiros que a gente faz, que ele fica em formato de caixinha de presente, porque usamos um ejetor de brigadeiros. Aí desses brigadeiros a gente põe nessas caixinhas pequenas assim para presente. Eu tenho um combo muito bonito que é para 15 brigadeiros, que vende muito. Ó, tem uma cliente que só ela encomendou 10 combos desse de 15 brigadeiros. E não é uma embalagem nada demais, é uma embalagem de acetato, totalmente transparente, que cabe 15 brigadeiros. Mas aí, colocando os brigadeiros temáticos e colocando um laço de fita, fica um lindo presente super sofisticado. Já para as ceias de Natal e de Réveillon, tem muita encomenda, aí como são em quantidades maiores e que vai numa caixa simples, naquelas caixas simples que são para doces e salgados, a gente aí aplica um desconto sobre para cada quantidade. Combos de 35 unidades, de 60 unidades e acho que de 100 ou 120 unidades. Temos aí vários combos e para cada um deles tem um valor diferenciado, tendo ali a aplicação de um pequeno desconto para o cliente. O bom é que o cliente que ele encomenda as caixinhas, uma coisinha pequena para dar de presente, ele sempre volta e pede uma outra sobremesa, sendo ou tantos brigadeiros, ou como por exemplo, a semana passada teve uma cliente que pediu algumas caixas para presente desses brigadeiros. E aí ontem ela já voltou a ficar, ó, eu quero uma guirlanda para o Natal, porque ela sabe que foi um item muito bem feito, bonito, delicioso, e que a pessoa que ganhou de presente ficou encantada. Então, você ter aí opções de presentes antecipados do Natal faz com que você consiga vender mais para o próprio dia de Natal. Por isso que é importante você ter tanto opções de presentes como opções de sobremesas para o dia principal. E o mais legal é que faz com que você ganhe dinheiro o mês inteiro. Uma coisa que dá para encaixar nessa temporada, tá nesse meio termo aí de Natal, ainda são algumas coisas de formatura. Porque as formaturas pegam aí essa semana bendita bem antes do Natal e às vezes na semana pós-Natal, ali antes do Réveillon.
Então ainda dá tempo sim de você ganhar algum dinheiro com formaturas. Para brigadeiros tem os carimbos personalizados, tem gente que trabalha com bolo, né? Então dá para fazer uns bolos perfeitos, lembrancinhas como chaveiro, roupas adequadas com a beca, ou maquiagem, cabelo. Dá pra pessoa ganhar dinheiro aí ainda com formaturas nessa temporada. Os mesmos itens que eu vendo pro Natal, eu adapto pro Réveillon. Eu só mudo as cores dos acabamentos. Como, por exemplo, as taças natalinas. Como com morango fica muito cara de Réveillon, então com morango fica muito cara de Natal, por ser vermelho, então eu foco em promover as fotos pro Réveillon com a taça brownie. Porque aí como fica uma cor que não tem nada a ver com o Natal, e aí eu pego e faço ela com acabamento em cima com brigadeiros dourados. Fica muita cara de Réveillon, vou ver se eu consigo colocar a foto aqui pra vocês. Com isso eu consigo fazer uma propaganda bem temática de Réveillon, bem dourado, bem prata. Aí a guirlanda da mesma forma, a guirlanda eu incentivo bastante, tento bastante fazer com que o cliente se interesse mais pela guirlanda, que o acabamento é branco, né, com recheio branco ali em cima, recheio de ninho, porque ele fica com a cara mais de Réveillon. Mas se o cliente quiser que seja de chocolate, tá tudo bem. Eu faço ele com os brigadeiros dourados e prata, com carimbos ali de paz, amor, felicidade. E o próprio morango que eu uso, eu dou uma pincelada ali de pó dourado para tirar o máximo possível de aparência vermelha dele. E o lação, claro, toda guirlanda tem um enfeite, então na parte final ali da guirlanda eu ponho um laço dourado, um dourado que seja mais clarinho, que na verdade é uma fita de uma cor pérola, e que aí fica uma cara bem mais de Réveillon. Os brigadeiros, como eu já falei, né, eu mudo os acabamentos. Eu pego o açúcar, ponho com o pó dourado egípcio e ponho ali um pouco de álcool de cereais. E com isso eu enrolo alguns brigadeiros nesse açúcar que fica bem dourado. Esse ano não dá mais para você usar os glitter, não é? Porque o glitter dourado ajudava muito. Mas agora a Anvisa proibiu usar glitter. Então tá tudo bem, a gente segue as normas e vai adaptando com o que dá para fazer. Aí dessa mesma forma que eu adapto os meus produtos para essa temporada, pensa aí no que dá para você fazer. Ah, eu não consigo, eu não sei, nunca trabalhei dessa forma, não tenho nada que adapte como um carimbo. Tá legal, então você pode, por exemplo, simplesmente, digamos que você trabalha com brownie, você pode simplesmente usar a cinta daquele brownie quadradinho, você usar ele com o tema de Natal. Não deu tempo de fazer isso? Faz só um acabamento com fita de cetim que vai dar super certo. Ou pega lá o brownie e taca aqui dentro de uma caixinha dessa que vai ficar perfeito. E inclusive vendem cortadores, não é? Que o pessoal usa para pasta americana, mas esse mesmo cortador serve para você fazer biscoito, para você cortar brownie, e fica bem bonitinho aí os cortadores em formato de árvore de Natal ou de bola natalina, várias coisas. Inclusive, eu não utilizo desse cortador em formato mais difícil de cortar, então eu pego as fatias de brownie, que eu já vendo como fatia de pizza brownie, e aí eu faço um acabamento nela bem natalino, como colocando umas bolinhas ali, dourada, vermelha, verde, e os morangos que eu ponho em cima, eu ponho ali uma gotinha de recheio branco para fazer como se fosse a pontinha do gorrinho do Papai Noel. Então o morango vira como se fosse um gorrinho e põe o recheio branco para fazer essa pontinha aqui. E dá super certo. Tem gente que nem pretendia comprar e acaba comprando só por conta do acabamento. Eu vi gente até pegar aquelas toalhinhas de mão, gente, toalhinha pequenininha de mão que criança leva. Aquela toalhinha de mão, colocando num pacotinho bonitinho com um Feliz Natal. E vendendo muito, 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 muito. E aí fica aí você, feito uma tonta, deixando de ganhar dinheiro porque você pensa que o seu produto não dá para adaptar para a temporada de Natal e de Réveillon. Claro que dá. Basta você pensar aí de que forma você vai apresentar para o seu cliente. E, por favor, tenha vários itens disponíveis porque sempre vende muito de última hora. Uma outra categoria, não é, que vale muito a pena você investir, eu já falei sobre o quê? Falei muito sobre cosméticos, falei muito sobre alimentos. Eu não entrei na parte de alimentos de salgados porque eu não trabalho com salgados, tá? Mas empadão, aqueles quiches em formato grande, não é? Vende muito, fica muito bonito. Você põe ali um alecrimzinho por cima com a pimentinha
dedo de moça, ou então a pimenta de biquinho, e as pessoas compram muito. Pra finalizar, o que é que você faz? Taca ali um cordãozinho de barbante de sisal, aquela coisa mais rústica, que fica perfeito pra temporada, tá? Salgados vende muito, porque chega no dia a pessoa não quer fazer, a pessoa já trabalhou o dia inteiro, então prefere comprar pronto, e ela vai comprar de você. Seguindo para essa outra categoria que eu toquei no assunto mais cedo, né? Mas eu quero reforçar aqui, são joias, semi-joias, bijuterias. Dourado sempre vai vender mais, não importa. Tem gente que não entende que ela fica mais bonita. Por exemplo, eu sempre comento, né? Como sou morena, então eu combino muito mais, ó, com cores prateadas em vez do dourado. Mas tem gente que não quer saber, não presta atenção nisso e prefere o dourado, porque o dourado chama mais atenção. Então tem aí semi-joias disponíveis. Vale muito a pena porque você não vai vender somente para presente. Você vai vender para a pessoa que não ganhou umas semi-joias de presente e ela quer ali no Réveillon, no Natal, usar uma joia nova. Ela vai querer comprar um brinco novo, brinco é o que mais vende. Tenha sempre aí brincos disponíveis porque brinco é o que mais vende no setor de joias. Independentemente se é uma semi-joia, se é bijuteria, se é uma joia de ouro, de prata, não importa. Brinco sempre vai ser o que mais vende. Não é os conjuntinhos, são os brincos. E claro, brincos, braceletes têm feito maior sucesso, né? Porque fica um acessório bem notável. Assim como cintos e colares também. Compra aí algumas joias ou semi-joias, umas bijuterias que vai dar super certo, você vai vender. Anéis também às vezes é legal. Eu te falei aí de categorias muito importantes, não é? Cosméticos, alimentos e acessórios, especificamente sobre joias. Mas tem outras coisas que vendem muito bem, como por exemplo os próprios gorrinhos de Papai Noel. Isso aqui você consegue vender até no dia, seja para o seu condomínio, na frente de escola, para seus conhecidos. Todo mundo, quando chega na data, o pessoal quer esses gorrinhos para tirar foto e nunca tem o suficiente. Principalmente quem tem criança, adora, tá? A criança ama esses gorrinhos. Uma outra coisa que vende muito, muito nessa temporada são as velas aromáticas, tá? É uma coisa que já é muito tradicional, tanto fora do Brasil, né, tipo Estados Unidos. É muito comum vender as aromáticas. Aqui também tem se tornado uma ótima venda. Não precisam ser velas em formatos especiais, mas que sejam sim velas com cheiros aromáticos. Se for em formatos especiais, maravilha, vende mais ainda. Ou às vezes pode ser somente assim, ó, nesses potinhos, como por exemplo essa que eu ganhei da Dasha. Tá vendo? Um potinho e ela é uma velinha aromática. Isso aqui vende muito para as empresas, no caso aqui foi de empresa e ela deu para todos os seus clientes. Assim como vende também as velas aromáticas para as pessoas usarem dentro de casa. Tá? É uma tendência que nunca vai embora, que funciona muito bem. São essas velas para essa época aí natalina. Uma outra coisa que ganhou muita força foram as pantufas para a galera tá trocando presente e utilizando essa data, assim como alguns pijamas, tá? Virou modinha que o pessoal copiando essa tendência aí americana, né, de usar pijamas natalinos. Então tem sim vendido muito bem. Eu acredito que uma dessas ideias aí dá tempo de você fazer e vender, ou comprar pronto e vender. É só anunciar do jeito certo. Coloca aí anunciando no seu WhatsApp, no seu Instagram, em grupos de Facebook, grupos de condomínio, que você vai conseguir aí fazer alguma renda extra. Sim, ainda dá tempo. É só você se dedicar. De hoje para amanhã se dedica que você consegue aí fazer uma graninha aí. E não somente para o Natal, como dá para você adaptar e estender para o Réveillon. O que você não conseguir vender no Natal, você consegue adaptar e vender, ganhar mais dinheiro no Réveillon. Às vezes para um cliente que não te comprou no Natal, e muitas vezes para o mesmo cliente que te comprou no Natal, ele vai querer comprar para o Réveillon. E falando de Réveillon, antes que eu encerre aqui esse vídeo, uma coisa que também você consegue vender legal são taças de acrílicos, tá? Porque em muitos locais o pessoal quer sair para praia, por exemplo, e não pode levar taça de vidro. Então as tacinhas de acrílico e os balões, que no caso será com 2026. Se você pegar aí, isolar alguns desses balões, vai na loja comprar vários e aí você vai falar para as pessoas, olha, eu tenho aqui os balões de 2026, tem alguém com interesse? Sempre vai ter alguém com interesse. Agora já chega, né? Já dei aqui várias ideias. Se não for o suficiente, vai aí no vídeo que eu gravei do ano passado, que eu falei muito sobre as comidas das quais eu ganhei dinheiro. Tem um vídeo aqui falando somente sobre a receita dos biscoitos amanteigados.
Então tem muito vídeo aí no canal que pode estar te ajudando, servindo de apoio. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Clécia e eu sempre trago aqui vídeos voltados para o empreendedorismo feminino, vídeos sobre renda extra, sobre como você ganhar mais dinheiro, porque o que eu mais quero é que você se torne dona do seu nariz. É por isso que esses conteúdos aqui são todos voltados para que você consiga fazer uma graninha e se tornar, claro, independente financeiramente. Eu te espero no próximo vídeo. Comenta aqui o que é que você vai fazer, o que você já fez ou o que você já está fazendo para essa temporada, porque principalmente se for algo que eu não mencionei aqui, você pode estar ajudando aí várias pessoas contando a sua experiência de ganhos, percentual de lucro que você consegue ter, quanto que você conseguiu faturar. Isso com certeza vai incentivar muitas outras mulheres a começar a fazer sua renda extra aí. E o melhor de tudo, né? Que ela pode começar a fazer isso totalmente de dentro de casa. Eu trabalho com doce de dentro de casa há 7 anos, tá? E eu sobrevivo disso. Então você pode sim fazer um dinheiro aí dentro de casa. Te espero no próximo vídeo. Um beijo. E eu vou estar gravando aqui um conteúdo muito legal.